aqui há uma negativa dita pelo próprio Deus quando diz: não andeis ansiosos, é como não roubarás, não matarás, não andeis ansiosos. É um não afirmativo da parte de Deus, e que isso não pode ser considerado apenas uma bobagem ou algo que é normal. Não é o mal do século, não, deixa para lá, é assim mesmo, vamos levar isso aqui de qualquer forma, e é natural, depois passa. Então a ideia de A.W. Pink é exatamente trazer a nós um chamamento de atenção acerca deste ponto e de compreendermos de forma mais clara e bem pontual acerca do que a ansiedade ela provoca, de onde ela vem e o que é que se deve fazer. Assim, meus irmãos, quanto mais estivermos convencidos da pecaminosidade da ansiedade, nós provavelmente mais rápido perceberemos que ela é muito desonrante à pessoa do nosso Deus e, de fato, somos orientados a lutar contra ela, contra a ansiedade. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 4, a palavra de Deus diz que nós não lutamos ainda até o sangue. Precisamos, então, lutar, de fato, com todas as nossas forças diante deste movimento pecaminoso chamado de ansiedade que há no nosso tempo e que invade muitos corações hoje em dia. A ansiedade crônica, de fato, ela rouba alguns anos da nossa vida, porque ela provoca um acentuado dispêndio de energia. Há, de fato, exige de nós muita energia, muita força para que possamos vencer isto. E provavelmente, irmãos, diante de tudo isso, além de considerarmos a ansiedade como algo inútil, ela entristece, adoece física e mentalmente e também envelhece o indivíduo. O pior de tudo é que a ansiedade rotineira, ela não prejudica apenas o ansioso em si, mas de uma forma muito ampla, ela afeta aqueles que convivem diretamente com o ansioso. O ansioso, ele atinge os de casa, atinge os da igreja, atinge os do trabalho, atinge diretamente o cônjuge quando há casamento, ou os filhos quando há a presença deles, e também os amigos. E de fato todos são afetados com aquele efeito danoso na mente daquele que vive uma ansiedade de uma forma descontrolada. Então, foi para evitar, irmãos, esse desperdício de saúde, de mentalidade, no sentido da saúde mental e da sua alegria que se vai, que o apóstolo Paulo, ele condenou a ansiedade e oferece uma alternativa aos ansiosos, utilizando-se de fato da palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Em última análise, a ansiedade, irmão, seja ela esporádica ou crônica, é uma violência contra Deus, é considerado uma violência contra Deus, porque obriga o ansioso a pôr em dúvida o cuidado que Deus dispensa ao ser humano em comparação às aves dos céus e aos lírios do campo, que é aquilo que nós vamos falar hoje de forma muito clara. Quando a ansiedade ela invade o meu coração, eu estou dizendo para Deus que o Senhor não é poderoso tal qual a sua palavra ela diz, que tem poder sobre todas as coisas. Então, eu estou dizendo com a minha ansiedade que Deus ele não é tão poderoso assim, não é? E de fato, o que nós devemos fazer, irmãos, para lutar contra a ansiedade? Biblicamente falando, primeiro, precisamos suplicar a esta pessoa que falamos agora aqui no nosso catecismo. Precisamos suplicar ao Espírito Santo de Deus que Ele nos conceda uma profunda convicção da sua enormidade. A primeira coisa que eu preciso fazer é isso, o primeiro passo é eu conhecer um pouco mais do Espírito Santo. O Deus Espírito que veio quando Cristo subiu. O Senhor Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas enviaremos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está presente na igreja, aquele que move a igreja, aquele que nos fortalece a fé. É o Espírito Santo que atua hoje nas nossas vidas aqui. É o Espírito Santo este que faz a sua visitação de uma forma transformadora na vida do pecador. Primeira coisa que eu devo fazer é eu estar convicto desta profunda enormidade que é o Espírito Santo. A segunda coisa que eu preciso fazer é fazer da ansiedade um objeto de oração de forma fervorosa,
consciente e de busca, para que possamos ser libertos deste mal. A terceira e última coisa, eu preciso vigiar o seu princípio, pois de uma forma unânime, a ansiedade, ela tem uma causa pecaminosa. A ansiedade sempre é o pecado que está por trás, é alguma coisa que está tirando o meu sono, o meu sossego, me fazendo estar inseguro nas mãos do Senhor. Então, qual é o pecado da ansiedade? Qual é? Eu preciso descobrir o princípio disso. Então, logo eu consciente desta perturbação mental, detectado, então eu preciso agora pedir a Deus que afaste este pensamento incrédulo e pecaminoso e que eu possa então buscar na presença do Senhor, de fato, o seu agir, a sua libertação sobre as nossas vidas. Assim, queridos, portanto, o melhor antídoto para a ansiedade é a frequente meditação da palavra de Deus sobre a sua bondade e sobre a suficiência do Senhor nosso Deus, que é algo que está em baixa hoje em dia na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa geração, por melhor dizer. Vivemos uma época em que as pessoas não leem mais a Bíblia. Não existe mais essa leitura sistemática e assídua pela maioria daqueles que são crentes em Jesus Cristo. Apenas alguns têm essa prática. Então, o afastamento de uma comunhão com Deus pelas Escrituras Sagradas vai fazer com que não tenhamos vontade alguma nem de orar, nem de jejuar, nem de congregar, nem de estar dependente do Senhor e nem muito pouco consultar a Deus para a tomada de decisões importantes na nossa própria vida. E aí, queridos, observando de fato estes pontos que foram trazidos, o melhor que precisamos fazer é de fato nos rendermos ao Senhor. Quando o crente, então, ele pode confiadamente perceber que o Senhor é o meu pastor, ele deve extrair a seguinte conclusão: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho que extrair desta expressão: o nada me faltará. Imediatamente, irmãos, após a nossa exortação, lemos: porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela graça. Precisamos de fato com isso exercer ações de graça a esse Deus, em reconhecimento e em adoração de quem Ele é para a nossa vida. Mas nada é grande demais, irmãos, ou pequeno demais, que não possamos apresentar a Deus as nossas petições, lançar diante dEle. Pois de fato estas ações de graças é muito importante, todavia esse é o ponto no qual a maioria de nós falha. Nós falhamos nas ações de graça ao nosso Deus. Nós falhamos em reconhecer que Deus de fato é todo poderoso. Se Ele é todo poderoso, não fica nada fora do seu poder. Se Ele é soberano sobre todas as coisas, nada fica fora da sua soberania. E eu preciso de fato, queridos, render-me aos aspectos que foram estabelecidos soberanamente pelo próprio Deus em falar sobre um assunto tão atual. E, queridos, ele significa que antes de recebermos a resposta, o adorador que tem ações de graças para com Deus, antes dele orar e pedir uma resposta, ele já está adorando já, porque ele sabe que o Senhor responderá às suas petições. Assim, o Senhor Jesus reservou para o final do capítulo 6 uma fala nesta direção, trazendo um sentido a fim e com o objeto, claro, de consolar corações e mentes afetados por este mal decorrente da incredulidade do coração humano. Satanás procura atingir a mente das pessoas. Satanás nem sempre ele se levantará contra nós com enfermidade, ou com alguma dificuldade, ou com um acidente de trânsito, ou coisa desse tipo. Nada. O interesse maior de Satanás é atingir a nossa mente, é colocar dúvidas sobre o poder de Deus, é colocar dúvidas sobre de fato a soberania de Deus, é colocar dúvidas se você realmente é salvo em Cristo Jesus, é colocar dúvidas se de fato eu estou seguro em Cristo. Isto é o objetivo e isto proporciona todo tipo de insegurança e de ansiedade quanto às questões da vida. Assim, queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus e nós vamos ler os últimos versos, a partir do verso 25, vamos ler esse texto.
Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste mais a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, aliás, lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? São as palavras de Jesus. Vamos orar então, nesse momento. Querido Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade de compartilhar da Tua palavra. Que, ó Deus, Teu poder soberano, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, presente na igreja, ó Deus, envolva-nos, ó Pai, mentes e corações voltados ao Senhor, para que, ó Deus, sejamos agraciados com a compreensão da Tua palavra. Ó Deus, anima o nosso coração, Pai, nesta noite. Ó Deus, fortalece a nossa fé, ó Deus, e que, Pai, possamos hoje receber do Senhor esta palavra que venha a ser impactante para as nossas vidas e nossas convicções, e que nos leve, ó Deus, o coração de cada um de nós, a um lugar seguro, ó Deus, debaixo do Teu poder, e que, ó Deus, reverbere a Tua soberania sobre as nossas vidas, em cuidar de nós nos mínimos detalhes. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns leem o Sermão do Monte do Senhor e concluem que Jesus está basicamente dizendo que este sermão é a chave da vida, pois este sermão ele traz muitas coisas importantes e fala de muitos assuntos, fala de tudo que nos envolve de forma mais direta, não nos mínimos detalhes, mas traz de forma muito panorâmica todos os aspectos que nos envolvem como cristãos. Ele também serve como uma condução para todo aquele que é discípulo de Cristo. Este Sermão do Monte, ele apresenta para nós, né, com muita clareza, como um manual a ser seguido, daquele padrão que Deus estabeleceu. E Deus, ele, na pessoa de Jesus, ele não vai falar apenas de coisas assim, pontualmente espirituais, que discernem acerca da salvação, ou de fato o que ele veio fazer, o seu reino. Observe que hoje nós vamos meditar sobre algo que atinge a mente das pessoas, e o Senhor ele tem uma palavra acerca disso, e não desconectada do restante da Bíblia. A palavra fala em muitos momentos sobre este mal, sobre a ansiedade, sobre a preocupação exagerada,
sobre a insegurança do coração. E de fato o Senhor Jesus ele apresenta de fato essa chave de vida, né, para os seus ouvintes e orienta-os a sair da corrida dos ratos. Assim, um comentarista ele falou: a corrida dos ratos é a corrida para as migalhas que tem na vida. E ele chama a atenção para ir encontrar de fato um bom campo em algum lugar para passar profundamente sobre os lírios e sobre as andorinhas que são sustentadas pelo Deus tremendo. Ou seja, o comentarista ele aponta-nos de fato duas realidades, dois reinos, e Jesus então ele aponta nesta direção. Ele estava de fato, irmãos, mostrando a perspectiva desses dois reinos, o reino terreno e o reino eterno. De fato, ele está aqui fazendo de fato um paralelo desses dois reinos. E ele fala sobre como é que as pessoas pensam, e sempre ele diz: eu, porém, vos digo. Então ele apresenta agora a perspectiva do reino de Deus, e o qual nós estamos envolvidos. E assim, queridos, nós observamos que desde o início do seu sermão, ele atraiu as mentes para uma realidade revelada na sua pessoa, de que parâmetros já estabelecidos precisavam ser amplamente mais aprofundados com as verdades deste reino eterno. As pessoas estavam olhando muito o reino terreno, e ele traz uma perspectiva de aprofundamento dessas verdades. Ele traz algo muito mais importante, muito mais consistente e essencial do que meramente o exterior daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver e a visualizar. Este reino, irmãos, chegou bem no meio deste reino antigo e corrompido. Jesus, ele é um representante de um reino diferente, excelente em suas amplitudes, em todas as suas áreas de atuação, em todas as suas perspectivas. E de fato, querido, ele irrompeu no solo daquele lugar, naquele ambiente onde ali estava. Um novo rei chegou, e o seu governo é anunciado no coração dos antigos do reino terreno. Ou seja, Jesus, ele vem com apenas 30 e poucos anos de idade, 30 anos de idade, uma pessoa jovem, mas uma pessoa munida de muita autoridade, pois assim os ouvintes disseram, e ficaram perplexos com a sua palavra, pois de fato apresentava palavras como quem tinha autoridade de falar sobre aquilo. E eu imagino como extraordinário foi aquilo, ele apresentar algo, uma perspectiva muito diferente e excelente em suas palavras, pois de fato ele era o próprio Deus, a palavra que se fez carne. Pois, irmãos, o antigo reino era o reino da ansiedade, é absolutamente um reino de corrida dos ratos, como o comentarista bem frisou, e é um reino de preocupação, é um reino de cronicidade nesse aspecto mental, e que rastejava atrás das migalhas. Será que esse reino terreno, ele não está tão presente na nossa vida como naquele tempo? Será que nós não podemos fazer uma clara distinção acerca dos valores de quem é de Deus e dos valores de quem é da terra? Será que nós não conseguiríamos claramente fazer essa distinção muito facilmente aqui? Com certeza. Estes dois reinos, eles são estabelecidos muito lá atrás, e eles perduram até hoje. E nós devemos viver de acordo com o reino, não dos ratos, da corrida dos ratos em busca de migalhas que a terra oferece, que caem das mesas deste mundo, mas que nós precisamos buscar, irmãos, valores eternos, juntar tesouros acumulados no céu, assim como o Senhor Jesus, ele falou já muitas vezes neste mesmo sermão do monte. E de fato, irmãos, é um reino de poder e de acúmulo de coisas não vulneráveis, mas de coisas eternas. O reino terreno, ele é um terreno vulnerável, de coisas que são falíveis. O terreno eterno, o reino eterno, é um reino onde a traça e a ferrugem destroem. O reino terreno é este reino cheio de problemas morais, éticos, e que os ladrões, eles vivem na esperança de poder sempre roubá-los. Vivemos então em qual reino, irmãos? Precisamos ver de forma muito clara essa distinção nas palavras de Jesus. A ansiedade, portanto, ela é um pulso pulsante deste reino terreno. De fato, aquele
que é um reino então construído na busca desesperada por aquilo que somente Deus ele pode dar. Somente Deus é quem pode permitir que chegue às nossas mãos. Tudo isso enquanto se então rejeita a pessoa de Deus e tenta buscar nos deuses que são construídos neste reino terreno. E meus irmãos, é um reino construído por homens, este reino terreno. É um reino que não busca a Deus. É um reino que vive procurando em que se agarrar, mas não em Deus. É um reino que começa a fazer trocas importantes de coisas de valores eternos para coisas de valores falíveis, em nome de um conforto momentâneo. Eu preciso então, irmãos, chamar a sua atenção para o verso 25, quando então o Senhor Jesus, ele começa então a falar sobre as nossas preocupações, que são relatadas também em Lucas 12, 22 a 24, aliás, a 34. Mas aqui em Mateus, nesta narrativa, o Senhor Jesus então ele vem falando nas porções anteriores, falando sobre os tesouros dos céus, sobre a luz do corpo. Aí ele fala sobre os dois senhores, que ninguém pode adorar a Deus e adorar as riquezas, né? E aí agora ele vem para esse desfecho, de forma muito pontiagudo. Ele traz-nos então agora um desvendar, ele descortina na sua fala a presença clara desses dois reinos, desses dois cenários, e ele fala a verdade sem enrolação. Ele traz um conteúdo claro que uma criança ela compreende. Todos os doutos ou indoutos podem compreender claramente aquilo que o Senhor Jesus diz aqui. E por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Isso é muito forte. Não se preocupe com a sua vida, meu irmão. Pastor Ivan, não se preocupe com a sua vida. Olha só como isso é forte. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irá vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Olha só que o Senhor Jesus ele já começa arrebentando com um conceito humano que muitos consideram alto valor. Não, minha feira, tudo que é meu, meu conforto, minhas coisas, peraí. Minha feira, como é que eu não vou me preocupar? Não, peraí. Jesus vem com uma ideia diferente. Ele vem trazer agora algo muito forte, muito confrontador para quem é do reino dele. Para quem não é do reino dele, está nem aí. Pessoas que estão nos assistindo aqui podem estar totalmente discordando daquilo que nós estamos falando hoje aqui. Mas nós não podemos nos preocupar com isso. A palavra de Deus ela é muito clara. Ela é estabelecida para ser pregada o texto que está dizendo. O que o texto está dizendo. Então, perguntamos então, e a minha vida, como é que eu faço? E agora? Como é que o Senhor Jesus fala isso? Não seria razoável, de fato, me preocupar com a vida? Porque, nesse caso, eu vou ficar ansioso com algumas coisas e eu acho que, em nome do meu conforto, da minha vida, do que eu como, do que eu bebo, do que eu me visto, eu preciso me preocupar. Como é que vai ser isso? E Jesus, irmãos, começou trazendo algo muito mais profundo do que apenas esta água da beirada do lago. O Senhor Jesus, ele traz algo muito mais diferente. E a pergunta que eu quero fazer aqui: você tem certeza que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele é o seu Deus? Amém? Esse amém é pesado, viu? Esse amém aí, lembre dele no transcorrer dos versos, ok? Observe, irmãos, que Jesus ele começa com essa instrução final no capítulo 6, falando de duas coisas essenciais na vida: o alimento e o vestuário. Porque comer bem é algo maravilhoso. Eu acho que todos nós aqui apreciamos uma boa comida. É maravilhoso. Às vezes a gente até exagera, não é? De tantas coisas gostosas que nós nos deparamos.
Só imaginar de não poder comer determinadas comidas, a gente já fica já em pânico. Só, olha, você agora é diabético, pronto. Para muita gente o mundo acabou, não vou comer mais doce, como é que vai ser esse negócio? E aí a coisa já fica difícil. Quando o médico diz, olha, sua pressão subiu, viu? E você vai ficar sem comer aqui um bocado de coisa. Então esqueça isso, esqueça isso, esqueça isso. E eu vou comer só isso? Só isso. Então a gente já fica perturbado. Não é? Mas apreciar uma boa comida é algo que todo mundo quer. Todo mundo gosta. Se vestir bem também. E Jesus chega e diz, olha, não se preocupem com isso. Para começar a nossa conversa. Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas como assim, Senhor? Eu não vou me preocupar com essas coisas? E aí, meus irmãos, vamos ver como é que Jesus defendeu, então, esse ponto de vista, esta verdade dita pelo próprio Deus em forma de pessoa. E veremos, irmãos, por que essa instrução faz parte da sua graça. Jesus vai e volta entre instruções e perguntas retóricas, que nós vamos falar sobre várias aqui. Ele sempre faz aqui perguntas retóricas, é aquela pergunta que não é para você responder. Ele faz a pergunta e ele mesmo já dá a resposta. E o Senhor Jesus, ele usa esse método, essa metodologia, sempre nos seus escritos, nos seus ensinos. E aí nós vamos então encontrar aquilo que o Senhor Jesus ele fala. Então, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? E aí, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, numa passagem que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8, depois os versos 10 e 11, tá? Que é para a gente poder entender o que é que o Senhor Jesus está querendo dizer de forma muito mais, profunda. E olha só o que é que o Senhor Jesus ele diz nesses dois trechos, 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8, depois os versos 10 e 11, tá? 1 Timóteo capítulo 6. Então diz assim os versos 6, 7, depois os 10 e 11. Diz assim: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eita, já começou forte. Tendo sustento e com o que vestir, em algumas versões diz, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos com isso satisfeito. Na minha versão diz, estejamos com isso contente. Olha só o que é ser contente. Chegar em casa tem comida e ninguém está nu. Já é para estar contente da vida, alegre, feliz e venturoso, essa é a orientação do apóstolo Paulo. Porque o amor ao dinheiro, veja bem que não é, o problema não está no dinheiro, o problema está em amar o dinheiro, Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala, estruturando aquilo que o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte. E meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, nós podemos observar que nós costumamos passar muito tempo preocupado com a nossa vida física. Isso é uma verdade. E não há problema nisso, tá? Tem que trabalhar, tem que dar o expediente, Tem que viver. Porque o mesmo Deus que diz que cuida de tudo da gente é o mesmo Deus que diz assim: quem não quiser trabalhar, também não coma. Pastor, isso não está contradizendo, não? Calma, vamos devagar. Vamos entender o que é que o Senhor Jesus ele quer dizer. E assim, queridos, vivemos na luta, pela vida física, pelo sustento e pelos acessórios que a vida nos dá, E os acessórios, eles são engraçados, Tem tantos acessórios valiosos que a gente anda com ele no bolso, caros demais, mas tem que ser o da última moda.
não é? Tem que ser o bacana, não é? Tem até uma frutinha por trás dele, tem que, não é? Aí depois tem o acessório do transporte, que não pode ser um simples, tem que ser um top das galáxias, né? Tem que ser assim, e a gente vive em torno disso. A gente vive em busca disso. Como se a gente fosse levar isso para a eternidade junto com a gente, agarrado com a gente. Não é? Nada contra quem trabalha, quem ganha bem, quem ganha seu alto salário. Glória a Deus por isso. Agradeça a Deus. Olha, ações de graças a Deus. Mas, queridos, observe. Pensemos, passamos mais tempo preocupados com a nossa alma? Deveríamos pensar na nossa alma? Precisamos entender, irmãos, que vivemos empenhados com a nossa vida física, mas não com a nossa alma. A nossa alma fica em segundo plano. Eu pensarei nela no domingo. Quando eu for para a igreja, eu penso nela. Eu penso na alma. E aí a alma está afundando, feito o Titanic depois do iceberg. E o cara está lá naquele violino cantando. Quem achou a cena, né? Como se não tivesse nada acontecendo. E o bicho está afundando. Né? Inclusive aquele violino toca um hino, né? E meus irmãos, olhando então para esta realidade, a nossa obediência a Deus, o descanso no Senhor e etc. fica onde? Se nós estamos tão preocupados com a nossa conta bancária, com a nossa casa, com a saúde, com o melhor plano, a gente corre feito louco, a gente não para, a gente acha até que o dia foi poucas horas que Deus fez, né? Porque é pouco, 24 horas, a gente queria que fosse 30, 40 para poder dar conta de tanta demanda, achando que isso vai fazer com que a mão do Senhor vai se mover. Não, eu vou ajudar agora esse aqui, porque esse aqui está se esforçando. Com aquele versículo apócrifo, né? Esforça-te, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Não tem esse versículo, né? Apócrifo, não dá nada a ver não, viu? Inventaram esse, né? E assim, é interessante como a gente começa a mudar de um reino para outro, entende? A gente está num reino e a gente tem outro reino, que é o reino das migalhas, e a gente se submete a esse reino das migalhas em detrimento ao reino eterno. E aqui, meus irmãos, isso começa então a pregar para nós alguma coisa que eu preciso dizer aqui. Isso prega, irmãos, algo sobre o que nós pensamos ser a coisa mais importante e mais valiosa. A palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Não é verdade? Então, se eu vivo para o trabalho com objetivos não de que Deus me abençoe e sustente minha casa, seja um meio de sustento, mas se eu faço do meu trabalho a minha religião, o meu ponto central, tudo na minha vida é o meu trabalho, pode morrer um do meu lado, eu não estou nem aí, eu vou bater o meu ponto, porque eu tenho que ficar rico, porque eu tenho que ter isso, ter aquilo, ter assim, ter assim, ter assim, ter assim, eu tenho que chegar lá no topo, né? O pódio, eu preciso de uma escada além do pódio, porque eu quero ser o primeiríssimo do pódio. Aí, Deus é soberano. Quando isso não acontece, aí, mentes e corações adoecidos, porque não chegou onde queria. Mas por trás disso, há um pecado de cobiça guardado, de ganância. Há um pecado de querer ser, de querer bater no peito para a família e dizer, eu consegui. E meus irmãos, a gente começa a ficar cego, a gente começa a ficar entorpecido com tal pecaminosidade, e a gente agora, nos vemos agora não no reino de Deus eterno, mas agora no reino das migalhas, que é o reino terreno. E meus irmãos, isto é algo tão sério que quando assim nos comportamos, nós colocamos tudo isso no centro. E a nossa teologia real, que não é a teologia que eu prego de vir para a igreja, da teologia reformada, maravilhoso, tal. Eita, que culto cristocêntrico, maravilhoso. Não é essa teologia, é a teologia real. É a teologia que reside no coração. A nossa teologia real, ela é traída, irmãos, pelas nossas preocupações reais. O que é que realmente eu me preocupo?
Não é o que eu digo que me preocupa, não, eu quero a realidade. Eu me preocupo realmente com o quê? Diante desta preocupação real está a minha teologia real. Então, mais ou menos assim, eu faço tudo para a igreja porque eu quero que Deus me abençoe. É uma troca. Já começa o desmantelo. Eu trabalho feito bicho. Eu faço 24 horas no ar e sei que Deus se agrada disso, porque eu não sou preguiçoso. Não é? E você começa a construir uma ideia de Deus muito distorcida do que Deus apresenta na palavra. E não precisa disso tudo, gente. A gente vai dentro de uma normalidade. Se eu coloco os meus anseios tudo nas mãos do Senhor, tudo que vier à minha mão, eu vou dar a Ele graças e glórias por isso. Glórias a Deus por isso e ponto. Ou então, de outra forma, irmãos, todo mundo era para ser rico. Teologia da prosperidade. É só você ter fé e você vai ficar rico, comprar fazenda, ter o seu gado, ter o seu iate, né? Aí eu fico olhando, o apóstolo Paulo tinha pouca fé, porque ele teve vezes que passou fome. Os apóstolos de Cristo, todos eles, via de regra, não tinha nenhum rico. A riqueza da época não chegou neles. O próprio Cristo disse que era o dono de tudo. Você não tem aqui na terra onde me deitar. E a gente vive em uma realidade diferente, achando que o padrão de Deus é ser rico. Eu preciso da riqueza, da graça dele. Eu preciso depender dele. E pastor, mas como é que eu vou alcançar os meus objetivos? O próprio Deus se encarregará de proporcionar na nossa vida aquilo que nós precisamos. E o que ele der a mais um pouquinho do que eu preciso pedir a ele sabedoria para dizer: Senhor, eu quero ser um bom mordomo teu. Como é que o Senhor quer que eu faça? Porque eu já estou suprido, mas está sobrando muito. Eu preciso saber o que é que eu devo fazer. Como é que eu faço? E a gente tem, irmãos, obras missionárias com gente passando quase fome. A gente tem projetos missionários que precisam, às vezes, R$10 é uma riqueza. A gente vê tantas coisas que precisam de um auxílio e Deus tem dado a pessoas condições para poder socorrer e ajudar vidas que estão precisando de um empenho, de um impulso. Mas não, tudo é para mim, tudo é para o meu reino, tudo é para o meu reinado, tudo é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. E Deus fica só olhando. Se a gente não está saindo do reino dele para ir para o reino das migalhas, que vive em busca disso. Assim, queridos, a preocupação pecaminosa, ela torna-se uma revelação de amores mal ordenados. Revela algo sobre o que realmente acreditamos ser a de maior importância. Se é a nossa vida ou se é a nossa alma. E semana passada eu fui ao velório do meu próprio tio. Um homem vaidoso, um homem bom, no sentido de um cidadão. E eu olhando para ele deitado naquele caixão, disse: meu Deus, olha só o que é a vida. Porque aqui está só a matéria, cheia de formol para não apodrecer aqui logo, e daqui uns dias vai virar pó, cinza, lá naquele buraco lá. E o que esse homem construiu durante a vida vai dar em quê? Ele deixou uma casa, os filhos vão vender para gastar o dinheiro. O que ficou vai ser gastado, vai ser vendido, dividido, acabou, pronto. Virou fumaça. Aí uma vida de busca, de dedicação, de esforço, de construir. Graças a Deus que ele se converteu antes da partida. Mas e aí? Qual o sentido de buscar tanto? E queridos, quando nós olhamos para o verso 26, Jesus então faz a sua segunda ilustração e mais uma pergunta retórica. Ele pergunta novamente. E o verso 26 diz: e por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como
crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E aí, meus irmãos, o verso 27, nesta pergunta retórica que o Senhor Jesus ele faz, a resposta é óbvia, é muito clara. A resposta é muito nítida. Claro que você vale muito mais do que os pássaros e o campo. Jesus, ele não deixou de lado, irmãos, a sua glória para se tornar homem por causa de passarinhos. Não. Jesus veio salvar pessoas. Amém? Ele veio salvar pecadores. Ele não veio para redimir a sua criação em si pelos passarinhos. Não, eu morri na cruz, o meu sacrifício foi para salvar os passarinhos. Não. Foi para salvar pessoas, e nós fomos alcançados com isso. E de fato, Jesus ele faz isso, irmãos. Ele fez, na verdade, isso por causa da salvação do homem. O argumento é simples. Se Deus cuidará dos pássaros, que são, em comparação com os homens, insignificantes, Ele também cuidará, irmãos, da sua vida, sem nenhuma dúvida. Amém? Como é esse cuidar? Este cuidar não é você ficar em casa e dizer, não, deixa cair do céu aí. Não. Mas esse cuidar é nos dar saúde e disposição. Esse cuidar é abrir portas. Esse cuidar é sermos surpreendidos com aquele telefonema que contrata o nosso serviço. E a gente fica assim, espantado. Eita, amém, glória a Deus. É aquele dono de estabelecimento que o cliente entra na loja para comprar um produto, uma coisa. E Deus está proporcionando isso dentro da normalidade. O ponto de Jesus, irmãos, era simples, mas sensato. Se Deus cuida tão bem das partes menos importantes de sua criação, por que Ele deixaria de cuidar do seu próprio povo? Prestem atenção, irmãos, estamos falando de coisas muito simples, mas muito simples de verdade. Jesus não está dizendo que nós podemos parar de trabalhar, porque Deus proverá. Não é isso. E diante desta verdade, eu conheço alguns que ficam em casa, não estuda, não trabalha, não se esforça, não faz nada, nada, zero. E diz assim, não, Deus que resolve um dia. Não é? E não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que nós não temos que ficar ansiosos, porque Ele vai prover. Ele vai prover. Ele vai nos levar aonde Ele quer que nós cheguemos. Tudo na nossa vida, irmãos, há um propósito. E Jó disse, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? E eu creio nisso, eu creio nesta palavra. As aves do campo, elas não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros, mas trabalham constantemente para encontrar comida e comer. O passarinho vive voando. Eu nunca vi um passarinho dormindo na rua, deitado lá no sol, dormindo. O passarinho é voando para lá e para cá, atrás de o que comer. E Deus providencia. Quando a gente assiste os canais de Discovery, que vê aqueles leões que comem 10 quilos de carne, pegando um animal daquele, não é? E devorando, tudo aquilo é a provisão de Deus para que aquele animal sobreviva. É incrível como Deus sustenta, como Deus mantém. E eles, irmãos, não estão ansiosos. Os passarinhos não estão ansiosos, não é? Com o trabalho que Deus provê para eles. Não estão. Eu nunca vi um passarinho assim meio triste num canto porque está depressivo. Nunca vi. O passarinho, ele canta, não é? Ele sai cantando. Quando o sol nasce, ele já começa a cantar, que tem uns que chega a abusa, não é? É assim que o passarinho vive. E isso, irmãos, Jesus de fato nos está dizendo, trabalhe, mas não fique ansioso sobre qual será o resultado do seu trabalho. Trabalhe, faça somente a sua parte. Pronto, somente sua parte. Fique tranquilo, o resultado fica comigo. Deus valoriza, irmãos, você, valoriza a mim, a todos nós, muito mais do que os pássaros, e Ele suprirá as nossas necessidades. Trabalhe, planeje, faça com antecedência os cálculos, mas
não se preocupe com o resultado. Deus, ele vai dar o resultado que é para ter, não é? E eu já passei por tantos momentos que eu precisei aprender isso aqui na prática. E a gente lê nas escrituras, mas a gente às vezes fica meio incrédulo. Será que é assim mesmo? E meus irmãos, quantos avanços eu quis dar, quantos passos eu quis dar por mim mesmo, em empreender coisas e que no final não deu em nada. Sabe o que é em nada? Em nada, não deu em nada, foi só prejuízo. Porque Deus não queria que aquilo ali prosperasse. Não tem para onde correr. E aquilo que eu nem pensava, de repente chegou. E eu fiquei surpreso. Eu disse, meu Deus, se não for a tua mão, é o quê? E de fato é a mão do Senhor. O verso 27, irmãos, e aí já podemos adiantar um pouco mais, diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Ou seja, com toda a nossa preocupação, com toda a nossa ansiedade que nós tivermos sobre um determinado assunto, o que é que nós podemos mudar? Podemos mudar o quê na circunstância do que está acontecendo? Nada. O único prejudicado somos nós. Porque neste afã de resolver, eu tomo até decisões equivocadas para tentar ajudar Deus a resolver problemas meus. E aí, queridos, no verso 27 é a terceira pergunta retórica. E observe o que é que Jó responde no capítulo 14, o verso 5. Visto que os dias do ser humano são contados, o número de seus meses está nas mãos do Senhor. Traçastes limites até dos quais não passará. Ou seja, Jó, ele teve claramente esta percepção diante da morte dos seus filhos. E ele compreendeu que tudo aquilo haveria de acontecer. Perder todos os filhos no mesmo dia não é uma coisa fácil. Imaginemos nós. A preocupação, de fato, irmãos, ela tem essa inutilidade. A preocupação, mesmo quando nós temos um problema legítimo, a preocupação não resolve o problema nem nos traz um sentido melhor. Não traz. A gente, de todo jeito, vai ter que aguardar o desenrolar de todo o problema para poder esperar a solução que Deus vai dar. E quando a gente quer resolver antecipadamente, via de regra, nós erramos muito e cometemos falhas gravíssimas. E aí, queridos, a preocupação e a ansiedade não podem resolver o passado e nem podem mudar o futuro. Não podem. A nossa preocupação não nos ajudará em nada. Mas, em particular, para o nosso contexto, a mensagem de Jesus, ela não é, de fato, nos preocuparmos com as coisas e de forma direta com dinheiro, pois não se preocupar com os nossos bens, nós precisamos de fato olhar para o versículo 25 deste mesmo capítulo, e o verso 25 diz que nós não devemos nos preocupar com a nossa vida. E aí, queridos, olhando então para esta verdade, que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, no que vamos beber, com o nosso corpo, com o que há de vestir. A nossa preocupação, irmãos, ela não nos levará, nem fará nenhum bem, pois tudo isso é providência do próprio Deus na nossa vida. E aí, meus irmãos, tem muitas pessoas que colocam em seu sentido maior da vida as coisas, conquistas, e que se essas conquistas elas se forem, eu vou morrer por causa disso? Eu tenho um plano de um dia ser alguém, alcançar um patamar elevado na vida. E se Deus disser que você nunca vai ser? Muita gente diz: eu quero ser uma médica, de todo jeito eu vou ser um doutor. Certo. Você vai estudar muito para passar na prova do Enem. Mas ainda tem um detalhe. Se não tiver na agenda de Papai do Céu que você vai ser o doutor ou a doutora, você vai estudar e você vai ficar só na saudade. Porque se eu creio na soberania de Deus, o meu esforço, o meu desejo não pode ser maior do que a soberania de Deus. Amém? Essa é a verdade, irmãos. Agora, se tiver escrito lá
no livro hipotético, né? Se tiver na agenda de Deus que você vai ser, pode ficar tranquilo. Você vai estudar quase nada, vai chegar no dia lá e vai dar tudo certo e você passa. Agora, se não tiver escrito, pode esquecer. Você vai fazer de morrer no dia, dar um branco, no dia você fica e não vai chegar. E sempre não vai alcançar o objetivo. Assim, queridos, é os versos 28 até o verso 30, quando diz: e por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará mais por vocês, homens de pequena fé. Olhando para estes versos, irmãos, que nós lemos aqui agora, a quarta, então, colocação que nós recebemos para lutar contra a preocupação é saber que Deus cuidará de nós de forma completa. Jesus fala sobre os lírios do campo. Eles são lindos e esplêndidos. Os lírios do campo, se nós buscássemos uma fotografia, você vai ver que plantação linda são os lírios do campo. É dourado, uma coisa muito esplendorosa. E o Senhor Jesus, ele fala de forma muito clara: se Deus os cobre de tamanha beleza, a relva da vida curta que tem aqueles lírios, porque são logo colocados no fogo, como Ele vestirá a nós que somos destinados a uma vida eterna com Ele? O Senhor, Ele providenciará para as nossas vidas aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. Mais uma vez, irmãos, Jesus está perguntando se nós cremos que Deus cuidará de nós. Por assim ser, irmãos, olhemos para o verso 30, quando no finalzinho ele diz: homens de pequena fé. Homens de pequena fé, esta é a verdade da questão. Homens de pequena fé, de fato, é o cerne do problema. Mas fé não é apenas um pensamento positivo. Fé é, de fato, ter a certeza das coisas que não veem, conforme está em Hebreus. E a preocupação com estas coisas mostram que nós não temos plenamente uma fé em Deus. Quando eu vivo, de fato, na corrida dos ratos pelo mundo terreno, pelo reino terreno, eu estou, de fato, dizendo que eu não tenho uma plena fé no Senhor nosso Deus. Deus é o seu Pai celestial, então nós devemos em nada estar preocupados, pois Ele é quem coordena a nossa vida. Os versos 31 até o verso 34, a palavra de Deus diz: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Neste sermão, irmãos da montanha, Jesus então declarou que seu povo pensa diferente e age diferente. O seu povo deve ter uma perspectiva de vida diferente, uma perspectiva de vida desapegada desta vida terrena. De fato, aquele que é povo de Deus, eles são sal e luz deste mundo. Quando eles perdem o impacto sobre estas convicções diante do povo, diante das pessoas, perdem o seu valor e tornam-se igual a todos aqueles que vivem na luta, na corrida deste mundo terreno. Com a existência, então, irmãos, desses dois reinos, o mundo do mundo e o reino de Deus, Jesus, ele orienta a buscar o seu reino e não o reino do mundo sem Jesus. Precisamos entender, irmãos, ainda que Jesus, ele elenca de uma forma geral várias coisas
que representam coisas que nós buscamos em primeiro lugar. É claro que ele utiliza-se então das figuras comer, vestir e beber. Comer, beber e vestir. Mas que não se resume apenas a isso. Existem coisas que estão muito mais além do que tudo isso e que as pessoas vivem em busca, pois existem um sentimento desenfreado de uma luta também, não só pelo alimento, não só pelas coisas, mas pelo prazer sexual. Muitos vivem em busca da riqueza, de um conforto altamente maravilhoso e faz disso o seu lema de vida. São pessoas que têm na família o seu Deus. O seu Deus. Tem gente que crê no Senhor, ou diz que crê no Senhor, mas quem dita a agenda da vida da pessoa é a família. Eu quero ir para o culto, a família diz, não, a gente não vai hoje não, então eu também não vou não. Hoje vai ter um negócio lá não sei aonde tal, e a família toda vai. Pronto, aí o cara vai junto também. Ou seja, quem dita a regra, quem dita a agenda é a família, porque criou-se um lema que diz, olha, família é tudo. Está errado. Família não é tudo não. E quando a gente perde a família toda de uma vez só, como Jó perdeu, o que foi que Jó disse? Eu preciso ter equilíbrio com os valores eternos. Eu tenho que ter cuidado para a gente não fazer da nossa própria família o nosso Deus. E isto é seríssimo. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo, Ele está mostrando aqui de forma muito representativa nos aspectos de busca pelas coisas, pela conquista, né? Pelo conhecimento, pela beleza. Quantos tem na sua beleza corporal o seu Deus? Porque eu tenho que estar malhada, porque eu tenho que estar malhado, eu tenho que ter um músculo com tantos centímetros, eu tenho que ter uma força de levantar uma maromba de tantos quilos, eu tenho que ter perna dividida, eu tenho que ter barriga tanquinho, tal, tem que estar, sabe, tal. Pronto, isso aí é a religião da pessoa, é o lema dele de vida, é isso aí. E aí, meus irmãos, quando a morte chega, tudo isso vira pó. E deixamos de adorar o Senhor Todo-Poderoso. Nada contra quem treina, viu? Nada contra quem procura fazer uma dietinha e manter um peso. Amém. Eu luto com isso todo dia também. Mas isso não é meu Deus, não. No dia que dá, Deus. No dia que não deu, estou nem aí. E a gente tem que seguir ao Senhor Jesus. São coisas, irmãos, que as pessoas seguem, como a masculinidade, como a força, como o poder, a feminilidade, né? O renome, o legado, a filosofia própria do poder próprio, o êxtase das posições de status na sociedade e glórias então, né, de todas as áreas. E isso, meus irmãos, traz de fato um horror, uma escuridão para a vida daqueles que de fato são do reino de Deus e não do reino terreno. Então eu preciso entender que o sermão do Senhor, ele traz para nós uma nova perspectiva, uma outra perspectiva, que nós não precisamos morrer de trabalhar, nem morrer por estas coisas que o próprio Deus, Ele se encarregará de nos dar. Ele proporcionará, da mesma forma como Ele proporcionou o seu encontro com a pessoa de Jesus, no chamamento. Este mesmo Senhor, com base nas potencialidades que Ele tem lhe dado, com base na inteligência que Ele tem lhe dado, com base nas oportunidades que Ele tem lhe dado, Ele fará com que tudo que nós precisemos seja providenciado. Porque quando eu mudo esta ideia, esta posição das coisas, estas coisas elas passam a ser o principal na nossa vida e Deus fica em outro local que não é o primeiro. E, meus irmãos, observe, queridos, que submeter a nossa vontade à vontade do Senhor é de fato dizer para nós mesmos que nós pertencemos a este reino eterno. E quantos de nós então temos esta capacidade de humildade, de poder então dizer para nós mesmos, eu queria isso, mas eu fui orar a Deus e Deus disse que não era isso. Deus, Ele me levou para uma outra posição. Quantos de nós?
Quantos de nós faríamos como um homem que era pastor e recebeu um recadinho dizendo assim: olha, tem um convite para tu ser o presidente aqui da nação. E ele dizer assim: eu não vou me rebaixar de ser um pregador da palavra para ser presidente de uma nação. Quantos de nós? É um status alto, né? Imagina. E assim, queridos, devemos então viver vidas justas. Devemos viver, irmãos, vidas transformadas. Não buscar coisas mundanas, coisas que não têm nível de espiritualidade alguma que construa no nosso ser, de fato, as evidências de um novo viver em Cristo. Nossas decisões, irmãos, devem ser tomadas por Deus, tendo Ele como centro. Eu tenho um plano maravilhoso porque surgiu uma ideia aí, show, que eu vou ficar rico. Espera aí, já perguntou ao Senhor se é isso mesmo? Com essa riqueza que você vai ter, você vai fazer o que no reino de Deus com isso aí? Porque o medo que faz é a pessoa chegando lá não ter mais nem tempo para vir à igreja, porque é almoços, é jantares, é isso, é aquilo, é confraternizações, é reuniões importantes, é tal, é isso, é aquilo. E a igreja? E o serviço, e a comunhão? A primeira coisa do bem-sucedido, a primeira coisa que ele faz é agora abandonar aos poucos a vivência na igreja. Para concluir, meus irmãos, a busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, conforme o verso 33, significa uma questão muito mais importante em cada decisão que nós tomamos e em tudo que nós fazemos, de que a determinação e a perspectiva de Deus precisa ser evidenciada. E eu me pergunto, né, o que é mais agradável a Deus? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Eu começo agora a falar sobre as minhas prioridades nesta busca, né? O que é mais agradável a Deus? O que é melhor na promoção deste reino, a depender de mim? O que melhor refletirá a sua justiça, que muito deve exceder a dos homens? A resposta a essas perguntas, irmãos, então determina as minhas ações e as minhas prioridades. Jesus nos diz nesta maravilhosa passagem que Deus não quer que a minha mente se preocupe com coisas deste mundo. Ele quer minha mente centrada no reino dele, nas coisas dele, na sua justiça, nos valores eternos. E ele fez uma promessa maravilhosa aqui, quando ele diz que quando nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, e o contexto aqui é muito claro, fala sobre o que eu preciso: comida, bebida e o que me vestir, e tantas outras coisas que estão ao nosso redor, que não é somente isso, tudo será acrescentado. Ou seja, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante deixe com ele, que ele vai proporcionar. E isso, meus irmãos, é algo às vezes indigesto na mente de muita gente, porque é exatamente nadar na contramão do sistema do reino caído e falido do mundo aqui presente. É fazer o contrário. É exatamente nadar contra essa maré, que somos levados por uma inércia desse sistema que prega para mim que eu preciso acordar logo cedo e preciso dormir bem tarde para que eu perca até a minha saúde em prol das conquistas que eu quero ter, não é? E aí, meus irmãos, precisamos então lembrar, queridos, que este é um sermão sobre o reino de Deus e a sua justiça. É um sermão sobre o reino eterno e o reino do mundo. E o rei está convidando a cada um de nós a deixar o caminho antigo
deste reino, que ainda estamos envolvidos nele de uma certa forma, para vivermos uma perspectiva diferente, um modo muito diferente de nos tornar como objeto de vida e acúmulo de coisas eternas, onde a minha vida vai agora produzir coisas, tesouros para a eternidade. Então, parte do que ele está dizendo, irmãos, lá em Mateus 4, verso 17, diz: arrependam-se, pois o reino do Senhor está próximo. E o reino do Senhor está próximo é porque está acessível a nós. O reino dele está acessível a mim e a você, não é? Isso significa que Jesus, como o rei deste reino, é o rei de tudo, de todas as coisas, e inclui também o futuro. O nosso futuro, irmãos, não está nas nossas mãos. Sinceramente, eu não sei se hoje todos nós vamos chegar em casa. Ninguém sabe. Quem sabe é Ele. E o que é que eu posso fazer hoje para que isso seja obstaculado? Porque o futuro está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos. E, queridos, a pastoral de Paulo, de Pedro, melhor dizendo, quando ele escreveu em 1 Pedro 5, 7, a pastoral dele diz assim, a fala é reforçada quando diz: lancem sobre ele, ele é Deus, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, meus irmãos, não tente se preocupar com o seu caminho, achando que amanhã, a sua preocupação hoje vai resolver tudo amanhã. Cada dia é um obstáculo, cada dia uma dificuldade. O capítulo 6 termina: basta cada dia o seu próprio mal. Então hoje a gente está aqui resolvendo tudo de agora, do que está acontecendo. Amanhã não sei. Amanhã de repente tem outros obstáculos diferentes e a gente não está nem preparado para isso. E a gente vive uma luta incessante, deixando às vezes de estar muito mais com o Senhor, para estar muito mais ligado aos meus anseios e ao meu futuro, como se aquilo que eu fizesse hoje fosse ser determinante para o futuro lá na frente. Se eu estou nas mãos do Deus poderoso, Criador de todas as coisas, eu preciso descansar. Que na nossa velhice, Ele continuará cuidando de nós, assim como Ele tem tido cuidado conosco até hoje. Amém? Ele continuará a cuidar dos passarinhos. Desde que mundo é mundo que tem passarinho, e Ele cuida dos passarinhos. Desde que o mundo é mundo que tem os lírios do vale, lindos. Quando está na hora de tirar sequinho, tira, corta tudo e joga toca fogo, que é para fazer fogo para assar as coisas. Pronto, daqui a pouco nasce de novo. E assim caminharemos. Não tente, irmão, ser Deus no futuro, para saber do futuro, o que é que vai ser, como é que vai ser, eu vou adivinhar, não, esse trabalho, irmão, já está feito. O próprio Deus, Ele está de uma forma muito bem, soberanamente planejada, projetada, de uma forma que a melhor posição para cada um de nós é ter a ciência de que estamos seguros nas garras deste Deus, e não nos deixará perecer. Amém? Então, se há corações hoje aqui preocupados, entristecidos, agoniados, com 3 ou 4 empregos, com 2 faculdades, com uma pós-graduação, tanto negócio, não sabe nem por onde começa, meus irmãos, descanse seu coração. Há um salmo que diz: aos seus Ele dá enquanto vos será desnecessário acordar logo de madrugada e labutar penosamente, porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Olha só que palavra, irmãos. Será que o salmista ele errou em ter dito isso? Precisamos confiar no Senhor. O convite hoje é para mim e para você. E o reino da corrida dos ratos seja abandonado da nossa vida. E que nós nos agarremos com todas as nossas forças a este reino eterno,
que cuidará de nós em tudo que eu precisar. E afastará assim toda a ansiedade da nossa mente, do nosso coração. Nos entreguemos a Ele. Façamos, irmãos, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta e seremos felizes. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.